Tem jogo que a gente lembra porque era bom, e tem jogo que a gente lembra porque ele parecia maior do que realmente era. Need for Speed Underground 2 é exatamente esse caso. Um jogo de 2004 que colocou uma cidade inteira na nossa frente, jogou a gente dentro da noite, deu um carro simples na mão e falou: agora se vira, corre, ganha respeito e transforma essa máquina em alguma coisa que pareça sua. E talvez seja por isso que tanta gente ainda fale dele até hoje. Porque Underground 2 não era só sobre correr, era sobre chegar do zero, montar seu carro, peça por peça, andar por Bayville, ouvir uma trilha sonora absurda e sentir que aquele mundo era seu playground de neon, nitro e asfalto molhado. Mas será que ele deu certo só por nostalgia? Ou Underground 2 realmente tinha algo que os jogos de corrida modernos parecem ter esquecido? Hoje eu quero tentar responder uma pergunta simples. Por que Need for Speed Underground 2 deu tão certo? O peso de ser sequência. Para entender Underground 2, primeiro a gente precisa entender e lembrar o tamanho da responsabilidade que esse jogo tinha. O primeiro Need for Speed Underground tinha sido uma febre. Ele pegou a cultura dos carros tunados, corrida de rua, neon, música pesada, estética de filme dos anos 2000 e transformou tudo isso em um jogo. Então, quando chegou a hora da sequência, a Black Box tinha uma missão complicada: fazer de novo, só que maior. E foi exatamente isso que eles fizeram. Need for Speed Underground 2 não tentou reinventar completamente a fórmula. Ele pegou o que já funcionava e expandiu. Mais liberdade, mais cidade, mais customização, mais evento e mais personalidade. Esse foi o primeiro grande acerto do jogo. Ele não fugiu da sua própria identidade. Ele entendeu que o público queria e entregou uma versão mais completa daquela fantasia. O grande acerto. O primeiro grande motivo de Underground 2 ter dado certo foi o mundo aberto. Hoje isso parece normal, mas em 2004 colocar Need for Speed dentro de uma cidade livre era algo muito forte. A gente não estava preso só em menu, escolhendo corrida atrás de corrida. Agora você saía pela cidade, procurava evento, achava loja, descobria uma área nova, cruzava com outros corredores e sentia que existia um mundo acontecendo ali. Bayville pode parecer pequena hoje, mas para a época ela funcionava muito bem. A cidade tinha diferentes áreas, ruas com personalidade, iluminação exagerada, curvas, subidas, descidas e aquele clima noturno que combinava perfeitamente com corrida de rua. E isso aí é muito importante. O Underground 2 deu certo porque o mundo aberto não foi colocado ali só para seguir uma moda. Ele fazia sentido com a proposta. Corrida de rua combinava com cidade, combinava com andar sem rumo, combinava com procurar desafio, combina com passar numa loja e sair de lá com o carro completamente diferente. O jogo vendia a fantasia de você estar crescendo naquele submundo. Não era só apertar iniciar a corrida, era dirigir até lá. E por mais que isso às vezes canse, principalmente no final, também ajudava a criar uma relação com a cidade. Você não só jogava em Bayville, você conhecia Bayville. Bayville e a memória visual do jogo. E falando em Bayville, esse talvez seja um dos motivos mais fortes para o jogo ter ficado na memória. A cidade tinha identidade. Não era só um monte de rua jogada no mapa, tinha uma área urbana, região mais aberta, estrada, subida, o bairro mais rico, a avenida mais larga, beco, túnel. E agora, uma coisa que realmente tinha era a luz. Nossa senhora, muita luz. Underground 2 tinha aquela estética exagerada dos anos 2000, com neon, reflexo, placa brilhando, carro reduzindo, tudo meio artificial, mas muito marcante. Isso envelheceu de um jeito curioso. Graficamente, claro, o jogo é antigo, mas visualmente ele ainda tem alma. Você olha para a rua de Bayville e sabe que é Underground 2. Isso é uma coisa que nem todo jogo consegue. Tem jogo bonito que você esquece. Underground 2 talvez nem seja bonito tecnicamente, mas ele é reconhecível. E no mundo dos games, isso vale muito. A história de Underground 2 não é nenhuma obra-prima. E, bem, tá tudo bem, tá? Ela faz o básico que um jogo de corrida precisava fazer naquela época. Você vem do primeiro Underground como um piloto reconhecido, sofre uma emboscada, perde tudo e precisa recomeçar em Bayville. A partir daí, é aquela jornada clássica. Sair de baixo, vencer corridas, ganhar respeito, melhorar o carro e enfrentar quem domina a cidade. É simples.
mas funciona porque o jogo não depende só da história. A narrativa é mais uma desculpa para te colocar naquele mundo. A Rachel vira a personagem mais lembrada. O estilo de HQ dá personalidade e o jogo mantém aquela sensação de progressão. Você não está só correndo aleatoriamente, você está subindo de nível dentro daquele universo. E isso ajuda muito, porque o jogador precisa sentir que está indo para algum lugar, mesmo que a história seja previsível. Ela dá contexto. E contexto em jogo de corrida já muda muita coisa. O problema: o jogo é longo demais. Mas agora vem uma parte importante. Underground 2 é lendário, mas não é perfeito. E talvez o maior problema dele seja a duração. O jogo é longo até demais. No começo, tudo parece novo, cidade nova, carro novo, evento novo, loja nova, peça nova. Só que no meio, pro final, principalmente nos estágios 13 e 4, o ritmo começa a pesar. Você sente que tá fazendo muita coisa só para encher o espaço. Corrida atrás de corrida, evento atrás de evento, deslocamento atrás de deslocamento. E como o jogo não tem fast travel, algumas partes ficam cansativas. Claro, dá pra entender a decisão da Black Box. Era a primeira grande experiência de mundo aberto da franquia. Então eles queriam que o jogador explorasse a cidade. Só que explorar é legal quando você sente descoberta. Quando vira obrigação, começa a virar um trajeto. E aí mora um dos pontos fracos do Underground 2. Ele tinha conteúdo, mas nem todo o conteúdo parecia necessário. Mesmo assim, é curioso. Esse efeito não destrói o jogo, né? Mas ele só mostra que às vezes até um clássico poderia ter feito algo mais enxuto. Variedades de corridas e eventos. Um ponto que ajuda o Underground 2 a se sustentar, mesmo sendo longo, é a variedade de eventos. O jogo tem circuito, sprint, drag, drift, Outrun, desafios do tempo e corridas da Liga Underground. E quando ele acerta bonito. As corridas de sprint e circuito funcionam muito bem porque usam a cidade de verdade. Você passa por regiões diferentes, pega curvas fechadas, avenidas longas, subidas, descidas, atalhos, é muita coisa. As drag races também tem um desafio muito bom. A sensação de trocar de marcha no tempo certo, desviar do trânsito e não tentar destruir o carro cria uma tensão bem legal. Agora, o drift, cara, aí depende. O Drift de Underground 2 tem seu charme, mas não é o ponto mais forte do jogo. Tem hora que parece até meio estranho, meio duro, às vezes até meio solto demais. Não chega a estragar, mas também não é onde o jogo mais brilha, né? O jogo brilha mesmo quando te coloca em alta velocidade. De noite, com o trânsito, nitro e aquela música absurda. Aí sim você entende por que ele ficou tão marcado. Gameplay e sensação de velocidade. E aqui entra um dos maiores méritos do Underground 2, a sensação de velocidade. Tem jogo de corrida atual que é lindo, cheio de detalhes, cheio de reflexo, cheio de partícula, mas parece que o carro tá andando em câmera lenta. Underground 2, mesmo sendo antigo, ainda passa muita adrenalina. Quando você acelera numa avenida de Bayview, com um carro japonês tunado, o jogo vende a ideia de velocidade. A câmera, o som, o nitro, as luzes passando, o trânsito vindo na sua direção, tudo trabalha junto. E a dirigibilidade também ajuda. Os carros têm peso, respondem bem e mudam conforme você melhora a performance. Você sente que o carro realmente evoluiu. Não é só um número subindo em menu. A customização impacta na corrida. Só que também tem um problema. A inteligência artificial, às vezes, ela é bem estranha. Os usuários usam aquele famoso rubber band, parecendo que nunca ficam realmente para trás. E o trânsito, meu amigo, o trânsito de Underground às vezes parece que foi programado por alguém que queria acabar com a sua noite. Tem carro aparecendo do nada, em curva, em cruzamento, em momento decisivo. E você está fazendo a corrida perfeita e do nada surge um NPC fantasma para lembrar que a felicidade no mundo dos games sempre dura pouco. Mas no fundo, tudo isso aí virou parte da memória do jogo. A raiva também é nostálgica. Customização, o coração de Underground 2. Mas se existe um motivo que explica por que Underground 2 deu tão certo, é a customização. Esse era o coração do jogo. Não era só escolher um carro rápido, era construir o seu carro. Mexer em para-choque, roda, aerofólio, pintura, vinil, neon, porta, medidor, som no porta-malas, nitro, performance, suspensão,
motor. Era um nível de detalhe absurdo para a época. E mais do que isso, era divertido. Você entrava numa loja só para mudar uma coisinha e quando percebia, tinha passado meia hora mexendo no carro. E esse é o tipo de coisa que cria vínculo. Porque aquele carro deixa de ser só um veículo do jogo. Ele vira seu projeto, sua máquina, seu gosto duvidoso de 2004 materializado em 4 rodas. E isso aí é maravilhoso. Underground 2 entendeu algo que muitos jogos de corrida esquecem. O carro ele não é só velocidade. O carro também é identidade. A galera queria correr, claro, mas também queria aparecer. Queria chegar na largada com um carro diferente. Queria olhar para a garagem e pensar, fui eu que montei isso. E também por isso a customização desse jogo ainda seja lembrada com tanto carinho, porque ela dava liberdade de verdade, mesmo quando o resultado ficava horrível. Principalmente quando o resultado ficava horrível. A trilha sonora e a atmosfera. Outro motivo gigante é a trilha sonora. Underground 2 veio de uma época que o jogo de corrida tinha música com personalidade. Rap, rock, eletrônica, tudo misturado naquele caos dos anos 2000. A trilha não era só no fundo, ela fazia parte da experiência. Você lembra do carro, lembra da cidade, lembra da corrida e lembra da música tocando junto. Isso aí cria uma atmosfera. E a atmosfera é uma das coisas mais difíceis de copiar. Dá pra fazer gráfico melhor, dá pra fazer mapa maior, dá pra colocar mais carro, mas recriar uma sensação específica de uma época é outra história. Underground 2 tem cheio de locadora, PS2 desbloqueado, controle gasto, televisão de tubo e madrugada passando rápido. E quando o jogo consegue virar memória afetiva desse jeito, ele deixa de ser só um produto, ele vira lembrança coletiva. Por que deu tão certo? Então, por que Need for Speed Underground 2 deu tão certo? Porque ele chegou na hora certa, pegou cultura de carros tunados no auge, pegou a febre dos jogos de mundo aberto crescendo, pegou a força do primeiro Underground e transformou tudo isso numa experiência maior, mais livre e mais pessoal. Ele deu ao jogador uma cidade para explorar, deu um carro para evoluir, deu uma trilha sonora para lembrar, deu a customização para criar uma identidade e deu uma fantasia simples mas poderosa, começar pequena e virar uma lenda nas ruas. Claro que ele tem defeitos, a campanha poderia ser menor, o ritmo do jogo poderia ser melhor, o trânsito ele irrita, aí às vezes ela apela, né? Alguns eventos não são tão bons, mas o conjunto ainda é muito forte. Underground 2 deu certo porque ele não era só sobre ganhar corrida, ele era sobre pertencer àquele mundo. E talvez seja por isso que muitos jogos de corrida atual ainda tentam recuperar. Não basta ter um mapa gigante, não basta ter um gráfico bonito, não basta ter uma lista enorme de carros. O jogo precisa sentir alguma coisa. Underground 2 fazia a gente sentir. Mesmo com seus defeitos, ele ainda tinha personalidade. E personalidade, meu amigo, envelhece melhor do que gráfico. Bom, no fim, Need for Speed Underground 2 continua sendo lembrado não porque era perfeito, mas porque era marcante. Ele tinha estilo, tinha exagero, tinha liberdade, tinha aquele gosto dos anos 2000 que nenhum remake consegue copiar completamente. E talvez por isso que, mesmo tantos anos depois, a gente ainda volta para Bayville, não só para correr, mas para lembrar de uma época que o jogo de corrida conseguia fazer a gente passar horas escolhendo roda, neon e para-choque, como se aquilo fosse a decisão mais importante da sua vida. E para mim, é por isso que Need for Speed Underground 2 deu tão certo. Mas agora eu quero saber de você. O Underground 2 ainda é o melhor Need for Speed da história? Ou a nostalgia que tá falando mais alto? Comenta aí, deixe seu like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, porque por aqui a gente vai ainda revisitar muito jogo que marcou a época. Valeu, fui!